Deus e a sua justiça. Posso ouvir um amém? E o versículo que nós temos usado, queridos, e vamos usar ao longo do ano, é Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha lá o que a palavra de Deus nos fala. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, aqui nós temos um chamado, queridos, da parte de Deus, queridos. Nós somos desafiados a buscar em primeiro lugar, queridos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Dia a dia, queridos, somos convidados, queridos, a direcionar a nossa vida a essa busca. A buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A colocar Deus em primeiro lugar. Queridos, se a gente fizer uma pesquisa rápida para qualquer crente, queridos, a pessoa fala assim: pastor, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele está sentado à direita de Deus e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio, pastor, de todo o meu coração. Se nós fizermos uma pesquisa com essas pessoas, queridos, e perguntar para elas: quem é o primeiro na sua vida? Com certeza, queridos, elas vão falar o quê? Deus, Jesus. Deus é o primeiro. Mas quando nós olhamos na nossa vida, queridos, na parte prática, nós vemos e percebemos que isso não é uma coisa tão simples de se fazer. Sim ou não? Quer ver um exemplo? Quando estamos ansiosos, preocupados, a ansiedade tomou o primeiro lugar em nosso coração. Quando nós olhamos na parte prática da vida, queridos, nós começamos a perceber que não é tão simples assim. Mas dia a dia nós somos desafiados a isso. Nós somos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Olha o que Êxodo, queridos, capítulo 20, do versículo 1 ao 6 nos fala. Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Então Deus falou todas essas palavras, falando ao povo de Israel. Então Deus falou todas essas palavras: eu, o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tenha outro Deus diante de mim. Não faça para você uma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, sou seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, esse é o primeiro mandamento, queridos. E o primeiro mandamento de Deus, queridos, ao povo de Israel, era um mandamento contra a idolatria. Quando Jesus resume a lei e os profetas, o que ele fala? Ame a seu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu a lei, queridos. Mas o primeiro e grande mandamento é esse, queridos, para nós colocarmos Deus em primeiro lugar, onde Deus chama a atenção do povo para colocá-lo em primeiro lugar, para não adorar outra coisa a não ser Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Por que Deus, Ele fala assim, somente me adore? Porque quando nós adoramos a Deus, queridos, temos comunhão com Deus, nós somos transformados à sua imagem. Queridos, tudo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração vai se tornar objeto da nossa adoração. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, ele se torna objeto da nossa adoração. E adoração, idolatria, queridos, não tem a ver com nós colocarmos uma imagem e ficarmos nos prostrando diante dela. Também é, mas não é só isso. Idolatria, queridos, é tudo aquilo que ocupa o primeiro no nosso coração. Posso ouvir um amém? Você consegue me entender? Tudo aquilo que
se torna o primeiro no nosso coração, queridos, ela se torna a idolatria do nosso coração, e nós nos tornamos a imagem daquilo. Quando o dinheiro, queridos, ocupa o primeiro lugar no nosso coração, nós nos tornamos avarentos. Por quê? Porque nós adoramos ao dinheiro. Ele tomou o primeiro lugar, e ele é mais importante que todas as coisas. Daí nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Nós deveríamos, queridos, amar as pessoas e usar as coisas. Só que quando começamos a adorar, queridos, ou colocar o dinheiro em primeiro lugar, queridos, nós nos tornamos idólatras. E começamos a nos transformar à imagem daquilo que nós adoramos. E esse ano, queridos, é o ano de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós vamos dispor o nosso coração, queridos, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós podemos colocar um panorama que eu gosto, queridos, para a gente conseguir ver mais ou menos como a mente de Deus pensa. Quando você olha para a Bíblia, queridos, você tem que colocar 4 grandes pilares. O primeiro pilar, queridos, é a criação. O que Deus imaginou com a criação? O segundo lugar, queridos, é a queda. O que aconteceu com a criação depois da queda? O terceiro pilar, queridos, é a redenção. O que Jesus veio restaurar, o que Jesus veio transformar. E o último pilar, queridos, é a consumação de todas as coisas. Então nós vemos criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Quando nós olhamos para a criação, queridos, nós vemos, queridos, que eu e você fomos criados por Deus para quê? Para a comunhão. Para estar com Ele, para viver com Ele, para usufruir da sua presença. Eu e você fomos criados por Deus para o relacionamento. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 8 nos fala. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8, na nova versão transformadora. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Queridos, depois da queda, o homem sai da sua posição, se esconde de Deus, queridos, e Deus, Ele vem no jardim no entardecer, queridos. Deus na criação, Ele empodera o homem, queridos, coloca o homem no jardim para quê? Para lavrar e cuidar. O homem era responsável pelo jardim. A palavra Éden, queridos, significa prazer, era o jardim dos prazeres. O homem tinha prazer de estar no Éden. E no vento suave da tarde, o que acontecia? O próprio Deus se manifestava para o homem. O próprio Deus vinha se relacionar com o homem. O próprio Deus vinha falar com o homem. O homem estava vivendo a sua vida, queridos, cuidando, trabalhando, como muitos de nós. Levantamos cedo, trabalhamos, temos responsabilidades. Mas na virada do dia, no entardecer, soprava-se o vento suave. Deus se manifestava ao... O horário mais triste do dia, queridos, segundo algumas pesquisas, é ao entardecer. Por isso que foi criado o happy hour, uma anestesia para o homem separado de Deus. Porque dentro de nós, na nossa configuração original, ao entardecer, nós sentimos saudades de Deus. Ao entardecer, nós sentimos a vontade de buscar a Deus. Ao entardecer, nós sentimos a vontade de ter comunhão com Ele. Há um grito dentro de nós gritando: Abba, Pai. Nós temos saudade de um Pai. Nós temos saudade dessa proteção, desse cuidado. Sabe aquele dia que foi mal para você, difícil, e você tem decisões difíceis para tomar? Quando ao entardecer dentro do teu coração você berra: eu precisava de um Pai para me orientar. Eu precisava da proteção, de cuidado de alguém maior do que eu. Esse é o grito do coração do homem pelo Abba. Abba, Pai. Eu preciso do Senhor. São tantas decisões para me tomar e eu preciso do Senhor. Por isso que
quando nós olhamos para a criação, queridos, nós começamos a entender, queridos, que Deus criou isso para que nós tivéssemos comunhão com Ele. É o fechar e abrir de ciclos, queridos. Se você ainda não percebeu, você pode perceber que a tua vida é feita de ciclos. E foi Deus que criou assim. Por que Deus vinha na viração do dia? Para fechar o ciclo do dia. Deus vinha, tinha com o homem, fechava-se um ciclo. Passava-se uma semana e fechava outro ciclo. Passa-se um mês e fecha outro ciclo. Passa-se um ano e fecha outro ciclo. Passam-se 3 anos e meio, outro marco de Deus. Passam-se 7 anos, outro marco de Deus. Passam-se 14 anos, outro marco de Deus. Passam-se 50 anos, outro marco de Deus. Perceba, sua vida muda de 3 em 3 anos e meio em 3 anos e meio. Marcos. Que Deus vai marcando você. Quando nós olhamos para isso, queridos, em comunhão com Deus, Deus trabalha esses ciclos, queridos. Quando entendemos isso, nós começamos a buscar a comunhão. Nós começamos a buscar o fechamento dos ciclos a cada dia. Por que nós nos reunimos todo domingo? Porque domingo inicia-se um novo ciclo. Por que nós deveríamos, queridos, buscar a Deus no domingo, no entardecer, ou na virada do dia, ou estando com Deus todos os dias? Por quê? Para fechar ciclo. Sabe aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor, aquela machucadura que aconteceu durante o dia? Acontece com você, sim ou não? Você se magoa de vez em quando, sim? Você está nesse nível ainda de se magoar? Sim ou não? Acho que a gente não vence isso. Sim ou não? Se você mata pequenininho, queridos, é mais fácil. Se você deixa crescer, se você faz a higienização da sua alma todos os dias, você vai crescendo, liberando perdão, crescendo, desenvolvendo. Consegue me entender? Ciclos, queridos, ciclos e ciclos. Por isso que nós devemos buscar a Deus, queridos, nessa comunhão para fechar os ciclos. A busca traz vida, queridos. Olha o que Amós, capítulo 5, versículo 6 nos fala. Olha que interessante, preste atenção aqui. Busquem o Senhor e vocês viverão. Busquem ao Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que o consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Mas preste atenção na primeira parte desse texto. Busquem ao Senhor e vocês viverão. Busque ao Senhor e vocês viverão. Busque e vocês encontrarão vida. Queridos, quando nós buscamos a Deus, nós vivemos. E vivemos de verdade, queridos. Vivemos uma vida plena, completa, queridos, em Deus. Todo homem, como o Tiago ministrou aqui, queridos, todo homem na face da terra, homem, mulher, jovem, criança, do maior ao menor, queridos, ele tem uma sede dentro do seu coração, ele tem uma fome dentro do seu coração. Todo ser humano, queridos, sobre a face da terra, queridos, não importa a sua classe social, a sua raça, a sua cor, queridos, ele tem um vazio dentro dele, ele tem uma fome que só é preenchida com Deus. Todos os homens, mulheres, crianças, queridos, não importa o lugar, eles estão famintos por Deus, estão em busca de saciar essa fome, queridos, e muitos usam o pecado, usam a religião, as suas boas obras para tentar matar essa fome. Buscam em prazeres, queridos, buscam em fama, em status, buscam em coisas desse mundo, tentando saciar a fome. Queridos, o que leva um homem, um pai de família, a encostar a barriga no bar, para não ir para casa, queridos? É fome de Deus, é uma insaciedade dentro da sua alma, queridos, é um buraco dentro dele, queridos. Quando nós olhamos para essas coisas, queridos, o pecado, a religião, as boas obras, queridos, elas são como uma chupeta. Sabe quando a criança está chorando? Chorando de fome, você pega, dá chupeta para ela, queridos, abana um pouquinho, ela se distrai, sim ou não?
ela se distrai, queridos. Satisfaz por um tempo, sim ou não? Mas depois de um tempo, a fome aumentou. Bebida, droga, imoralidade sexual, todas essas coisas, queridos, são como chupetas na boca de uma criança. Satisfaz por um tempo, só que não mata a fome. Não mata a fome. No final, queridos, a fome só aumenta. Esse é o vazio do sucesso, queridos. Às vezes a pessoa coloca um patamar e fala assim, ó, sucesso é isso. E ela corre a vida inteira trabalhando. Quando ela chega daquilo que ela achou que ia ser, ela vai encontrar um vazio. Não era isso. Ah, se eu tivesse um carro melhor. Ah, se eu tivesse um emprego melhor. Ah, se eu tivesse uma mulher melhor. Porque essa praga que o Senhor me deu. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Daí troca de mulher, troca de casa, troca de carro, troca de emprego, e vai parar no mesmo lugar, um vazio. E muitas vezes, queridos, eu e você, como filhos de Deus, estamos famintos, estamos com fome. E os sinais dessa fome, eles podem nos enganar, queridos. Preste atenção aqui. Esses sinais, queridos, de fome de Deus, às vezes nos levam à comparação. Sabe quando a gente fica se comparando? A vida daquele lá é muito melhor que a minha. Aquele nasceu mais bonito, né? Deve ser mais feliz do que eu. Sou meio feinho. Ah, você já pensou nisso? Fala a verdade. Na sociedade que a gente vive, queridos, alguns colocam beleza como poder. E às vezes você olha assim e você fala, nossa, se eu fosse bonito desse jeito. Os que estão rindo, eu sei que já pensaram assim. E a gente fica se comparando, queridos. A comparação, queridos, é só sinal da fome de Deus que nós estamos. Da fome de Deus que nós estamos, queridos. Sabe quando você tem sentimento de falta? Você acorda assim, nossa, falta uma vida melhor para mim. Falta um móvel melhor para mim. Falta um carro melhor para mim. Falta um marido melhor para mim. Esse marido que o Senhor me deu aí, tudo esquisito. Falta isso, falta aquilo. Sentimento de falta, queridos, aponta para a sede de Deus. Sabe quando você está ansioso assim? Preocupado com a vida assim? Invadiram Brasília, pastor. Agora vai pegar fogo o negócio. Você começa a ficar ansioso assim, sabe? É sinal de fome, queridos. De fome de Deus. No fundo, tudo isso é fome de Deus. Você não vai encontrar satisfação nas coisas ao seu redor. Porque só Ele pode te satisfazer. Só Ele pode te preencher. Só Ele pode te proteger de você mesmo. E o grande problema é que eu e você nos acostumamos com as chupetas. Quer ver um exemplo? Você está triste lá, deprimido, vou ver rede social. Fica lá. O que você está fazendo? Você estava com sede e você pegou uma chupeta. Você estava com fome e Deus estava falando assim, ó, vem cá, eu tenho pão e vinho para você. E Deus está te convidando, venha, fecha a porta do seu, e você está lá no celular, lá, chupando chupeta. Sabe quando você está triste, assim, meio deprimido? Você fala assim, nossa, uma coxinha ia ser bom agora, né? Aquela comidinha, uma cervejinha, né? Sabe o que é isso? Fome de Deus. Só que você se acostumou em chupar chupeta. Daí você vai e compra uma cerveja, faz uma carne, come uma coxinha, daí começa a te dar azia, você fala, meu Deus. Quem não chegou nos 40 ainda não sabe o que é isso. Comam bastante. Jovens comam. Porque depois você passa de um tempo, você come uma coxinha, já te dá uma azia. Sim ou não? Uma queimação, assim.
Você que tem abaixo de 25 anos, aproveita, come coxinha com frango, catupiry, cheddar, depois a conta vem. Chegou nos 40, que eles começam a voltar tudo e dar dor, queimar, né? Sim ou não? Então aproveitem, jovens. Mas você consegue entender que nós usamos chupeta? Aquela insatisfação que você tem, queridos, é Deus berrando com um megafone, falando assim, ó, vem pro teu quarto, vem orar. Vem porque eu quero ter comunhão com você. Só que a gente acostumou, queridos, a usar chupeta. E esse ano, queridos, eu e você vamos buscar o reino de Deus e a sua. Nós vamos discernir isso. Essa busca, queridos, é uma busca com empenho. Olha o que Lucas, capítulo 15, versículo do 8 ao 9 nos fala. Ou qual mulher? Jesus contando uma parábola, queridos. Ele conta 3 parábolas para responder um fariseu, queridos. Ele conta essa parábola da dracma perdida, ele conta a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola do filho pródigo. É isso, né? Pródigo, ela está me ensinando a falar, para mim não falar errado. Pródigo. Então ele conta 3 parábolas para responder os fariseus, queridos. Mas olha que interessante essa parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lamparina, varre a casa, procura com muito empenho até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Queridos, essa mulher, ela perde um valor, queridos. Essa dracma, queridos, é equivalente mais ou menos a um dia de trabalho comum. Nós poderíamos falar assim, R$150. Era um valor que ela tinha perdido dentro da sua casa. E o que ela faz, queridos? Ela acende a lamparina e começa a procurar esse valor com muito empenho. Com muito empenho, com muita diligência, ela começa a buscar, queridos. E existem valores do reino de Deus que eu e você precisamos procurar. Porque muitas vezes nós perdemos eles. E nós precisamos procurar, queridos. Existem fases em nossas vidas que nós precisamos parar o que nós estamos fazendo, queridos. Para quê? Parar para procurar os valores que nós perdemos. Para acender uma luz, queridos. E para pedir que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração. Muitas vezes nós precisamos parar. Lembra da igreja, queridos, em Apocalipse? Conheço as tuas obras, sei o que você faz, mas eu tenho uma coisa contra você, que você perdeu o primeiro amor, você perdeu um valor. Você precisa voltar lá onde você parou e recuperar aquele valor perdido. Quando nós olhamos para o reino de Deus, queridos, eu e você precisamos parar, queridos, muitas vezes e procurar os valores que nós perdemos. Eu falo para você, mas eu falo para mim. Quantas vezes eu tenho que parar e repensar e falar: meu Deus, há um tempo atrás eu tinha tanta sede de Deus e hoje eu só sei fazer igreja. Nós precisamos parar, queridos, e começar a procurar os valores do reino. E isso precisa ser feito, queridos, com empenho. E eu quero te convidar, queridos, esse ano, separe esse ano para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Crave no seu coração: esse ano eu vou me empenhar em buscar valores do reino, em buscar o reino de Deus e a sua justiça, em buscar separar um tempo especial para procurar os valores do reino. Queridos, olha que interessante que Jeremias capítulo 6, versículo 16 nos fala. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponha-se à beira dos caminhos e olhe, pergunte pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho? Ande por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles disseram: não andaremos nele. Preste atenção aqui, queridos. A palavra de Deus nos chama para quê? Para nos pôr à beira dos caminhos e olhar e perguntar pelas veredas antigas, os caminhos antigos. Qual é o meu caminho? Pergunte, queridos. Pergunte, faça a pergunta para Deus.
Pare o que você está fazendo e pergunte qual que é o bom caminho. Essa busca, queridos, é uma busca de pergunta e resposta. Pergunte, queridos. Pergunte para Deus. Preste atenção aqui, as muitas questões na sua cabeça, as muitas perguntas. Você não tem um monte de perguntas na sua cabeça, sim ou não? Você não tem perguntas na sua cabeça? Essas perguntas, queridos, não são para gerar incredulidade. Essas perguntas, queridos, são para que você descubra os mistérios do reino de Deus. Comece a perguntar, queridos, para Deus. Comece a questionar, comece a perguntar, desvende os mistérios. Deus, qual que é o bom caminho para minha família? Pare, pergunte pelas veredas antigas. Qual que é o bom caminho para minha família? Qual que é o bom caminho para os meus negócios? Qual que é o bom caminho para as coisas que eu tenho feito? Jovem, pare e pergunte pelas veredas antigas. Qual que é a maneira que eu devo namorar? Qual que é a maneira que eu devo me relacionar? Qual que é o caminho antigo? O que está perdido? Qual que é o bom caminho? Pergunte. Qual que é o bom caminho para o meu grupo familiar? E olha qual é a promessa, queridos. Vocês acharão descanso para a sua alma. Andamos aflitos, preocupados, incrédulos, doentes na nossa alma. Por quê? Porque não perguntamos qual que é o bom caminho. Qual que é o bom caminho? Qual que é o bom caminho? Vocês acharão pão. Quando você começar a perguntar qual que é o bom caminho. Como que eu faço isso? Como que eu trato a minha sexualidade? Como que eu trato a minha vida? Qual que é o bom caminho? Qual que é a vereda antiga? Quais são os caminhos, os marcos antigos que Deus estabeleceu para que o ser humano caminhasse? Como que eu lido com os meus negócios? Como que eu lido com o meu trabalho? Qual que é o bom caminho? Consegue me entender? Quando nós começamos a fazer isso, queridos, nós vamos vencendo a superficialidade, queridos. E nós precisamos vencer a superficialidade, queridos. Nós vivemos em uma sociedade superficial. Eu não sei se você já percebeu isso. Nós vivemos, queridos, em uma sociedade de superficial. E é um desafio, queridos, encontrar profundidade em várias áreas da nossa vida. Quer ver um exemplo? Você já percebeu que a gente não tem mais relacionamentos profundos? Você já percebeu isso? Eu vou na igreja lá. Se o pastor não fizer o que eu quero, eu vou para outra. Sim ou não? Eu namoro alguém aqui, sabe? A pessoa começar a me xaropear, eu vou lá e namoro outro. Eu tenho amizade com uma pessoa que, se ela olhou torto para mim, eu não vou ser mais amigo dela. Vou procurar outro. E fica quicando de um lado para o outro. Vai quicando, vai de um lado para o outro. Troca de amizade como troca de roupa. Troca de igreja como troca de tênis. Vai de um lado para o outro, assim. Superficial, assim. Nunca é aprofundado. Sabe o que a palavra radical significa, queridos? Radical é ter raízes. E nós precisamos ser radicais. Sim ou não? E nós precisamos vencer essa superficialidade, queridos. Quando falamos em buscar o reino de Deus e a sua justiça, queridos, nós precisamos sair do superficial, queridos. Sabe aquele lance assim, quando você está falando, ou você está conversando, ou buscando, a pessoa fala, disso eu já sei, sabe? Já ouviu isso? Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Queridos, o eu já sei, queridos, mata na raiz as perguntas. Mata na raiz. Eu vi lá um podcast no YouTube lá, eu já sei já. Mata na raiz, queridos, as perguntas. Sem perguntas não encontramos as veredas antigas. Por que não encontramos? Porque a gente já sabe. Ou acha que sabe. A geração que nós vivemos, queridos, é uma geração de informação, queridos. Não é tão difícil a gente estar conversando sobre um assunto mais denso. Estamos conversando sobre um assunto mais denso. Não é
difícil, queridos, um jovem ir lá dar um Google, ouvir um vídeo de 15 minutos, vir lá e dar sua opinião falando que já sabe. Às vezes a gente conversando com alguns jovens, queridos, sobre igreja, funciona a igreja. Não, já sei. Eu falei, cara, você não sabe, cara. Ah, não, tem que fazer assim, assim, assim. Não, eu falei, cara, consegue me entender? Porque tudo é superficial. E muitas vezes, queridos, nós agimos assim com Deus, queridos. Às vezes Deus quer revelar algo para nós, queridos, falar conosco, e a gente fala o quê? Eu já sei. Pastor, eu estou 30 anos na igreja, pastor. Já sei tudo, ouvi tudo. Eu sei, pastor. Eu sei. Olha o que Romanos, queridos, capítulo 11, versículo 33 ao 36 nos fala. Preste atenção. Ó, com profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que ele seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Queridos, um texto desse, escrito por quem foi escrito, deveria gerar sede no nosso coração. Queridos, um texto desse, escrito pelo apóstolo Paulo, o homem que foi levado ao terceiro céu, ouviu coisas insondáveis de Deus, teve acesso ao próprio Jesus, se manifestando fisicamente para ele. Quando Paulo fala da ceia, ele fala assim: aquilo que eu recebi do Senhor. O próprio Jesus falou sobre ceia para Paulo. E ele escreve um texto desse. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso devia gerar fome dentro de nós. Quem é esse Deus? Qual é essa profundidade de um conhecimento infinito que nós buscamos, e quanto mais desejamos buscar, mais nós aprendemos. Por isso nós não sabemos. Posso ouvir um amém? Nós não sabemos, queridos. Olha o que Filipenses capítulo 3, versículo do 13 ao 14 nos fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, eu e você precisamos ter essa postura. Um texto escrito também por Paulo: não julgo ter alcançado. Quando falamos de Deus, do seu reino, da sua justiça, eu e você precisamos olhar e falar assim: nós não alcançamos ainda. Uma coisa nós fazemos, como Paulo: esquecemos das coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo, que é Cristo Jesus. Então nós olhamos para o nosso alvo, prosseguimos, queridos. Por que nós prosseguimos? Porque ainda nós não alcançamos. Tem muita coisa de Deus para mim e para você ainda. Tem muita coisa para a gente experimentar, tem muita coisa para a gente viver, queridos. Existe sim um alvo, queridos, existe um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e nós buscamos isso, queridos. Posso ouvir um amém? Buscamos, porque sempre vai ter mais, queridos. Mais desse conhecimento e dessa sabedoria. Nessa busca, queridos, nós precisamos vencer algo que eu gosto de chamar de sentimentalismo, queridos. Nós precisamos vencer isso. Certa vez alguém disse, queridos, que nós aprendemos a pensar com os nossos sentimentos. E nós precisamos vencer isso. Nós precisamos vencer isso, queridos. Sentimentos, eles são bons, queridos, mas não como bússola, não como medidor, não como aqueles que nos direcionam.
Sentimentos são bons quando eles são subjugados ao Espírito Santo de Deus, ao falar de Deus sobre as nossas vidas. Nessa busca pelo reino de Deus e a sua justiça, queridos, muitas vezes nós vamos ter que vencer o sentimentalismo. Por quê? Porque buscar a Deus, queridos, muitas vezes você vai sentir e muitas vezes você não vai sentir. Ah, pastor, eu oro e não sinto nada. Ah, pastor, eu leio a Bíblia e não sinto nada. Queridos, tem vezes que você vai sentir e tem vezes que você não vai sentir. Kelly estava hoje ainda conversando com a Analice a respeito de devocional e falando assim: você vai fazer a tua devocional, você vai ler. Ah, mas eu não entendo nada quando eu leio e é chato. É uma criança, sim ou não? 8 anos, uma criança. Igualzinho nós. Ah, eu não estou sentindo nada, Deus não está aqui, me abandonou. Queridos, Ele nunca nos abandona, Ele jamais nos deixa. Ele não nos prometeu, se nós fechássemos a porta do nosso quarto e nós orássemos a Ele, Ele ia nos ouvir, sim ou não? É promessa falada por Jesus. Eu preciso exercer fé. E quando eu exerço fé, muitas vezes eu sinto e muitas vezes eu não. Quando nós oramos por cura, muitas vezes você sente e muitas vezes a gente não sente. Só que a gente aprendeu a pensar com os nossos sentimentos. Sabe aquele lance quando a pessoa chega: ah, pastor, hoje o louvor não estava legal, não senti nada. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele. Sim ou não? Consegue entender? Nessa busca, queridos, nós precisamos vencer muitas vezes até o nosso bem-estar, queridos. Nós vivemos em uma geração que a gente gosta de estar confortável, sim ou não? É o ar-condicionado do carro, é comida boa, é o sofá gostoso, é a TV grande, é o Netflix, sim ou não? A gente valoriza, queridos, o nosso bem-estar, queridos. Vivemos nesse tempo. E isso é a idolatria do eu, queridos. É a idolatria do eu, queridos. Se eu estou me sentindo bem, as coisas estão indo bem. A idolatria do eu. O eu como o padrão e o termômetro. Ah, se está tudo certinho. Só que no reino de Deus não é assim, queridos. Muitas vezes nós vamos ter que buscar a Deus mesmo como se fosse uma obrigação. Eu preciso separar tempo para ler a palavra de Deus. Eu preciso separar tempo para orar. Quer ver um exemplo? Você acorda toda segunda-feira, queridos. Você acorda toda segunda-feira assim: nossa, que massa, hoje vou ir trabalhar. Você acorda assim: nossa, que massa, vou trabalhar, né? Vou lá, que legal, aquele colega de trabalho está querendo me derrubar. Pensa. Ah, queridos, não é assim. Só que você não levanta e vai? Você não levanta e vai? Sim ou não? Ou você só vai quando dá vontade? Por que com Deus a gente faz isso? Só vou lá se eu tiver com vontade. Ah, não estava com vontade de ir no grupo familiar. Ah, não estava com vontade de ir no culto. Ah, não estava com vontade de orar. Queridos, imagine se a gente fizesse só o que dá vontade na nossa vida, onde a gente estaria hoje? Só que o trabalho é mais importante do que as coisas de Deus. Consegue entender? Nós precisamos vencer isso, queridos. Pastor, eu não sinto nada quando eu oro, quando eu leio a Bíblia. Bem-vindo ao time, queridos. Tem vezes que eu leio a Bíblia e eu não sinto nada. Estou lá, sentado, lendo a Bíblia. Estou lá orando e não estou sentindo nada, queridos. Mas sei que Jesus está lá. Tem dias, queridos, que vem como se fosse uma nuvem de glória, assim. Fico lá chapado em Jesus. Nunca fumei maconha, mas eu acho que a sensação é parecida. Fico ali chapado com Jesus, queridos. E tem dias que eu estou lá sentado e não estou sentindo nada. Pastor, é muito difícil levantar cedo para orar. Bem-vindo ao time. É ruim mesmo. É ruim mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Tarefas difíceis, queridos. Tarefas difíceis, queridos.
O difícil não é a tarefa, queridos. O difícil é começar a tarefa. Queridos, o difícil não é ir cedo para a academia. O difícil não é treinar cedo na academia. O difícil é você levantar e ir para a academia. Quando você está na academia, tudo é gostoso, queridos. Tem gente ali, você troca ideia, malha um pouquinho, treina. Só que o ir para a academia que é difícil. O difícil não é acordar, o difícil não é orar de madrugada. Sabe qual que é o difícil? Levantar da cama. Depois que levantou, querido, sim ou não? Depois que levantou, você faz ali o que tem que fazer, ora, fala com Jesus, depois volta a dormir. Só que esse ano, queridos, nós vamos vencer isso. Posso ouvir um amém? E nós vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E nós vamos ver a manifestação desse reino sobre as nossas vidas. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Você vai ver o agir, o falar de Deus. Você vai compreender as manifestações do reino de Deus sobre a sua vida. Você vai ver a transformação real que esse reino proporciona na sua vida. Você recebe essa palavra?